Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar te mostrando mais um tutorial e dessa vez você vai estar trabalhando com recorte. Eu vou estar te mostrando uma ferramenta que é bem prática de a pessoa utilizar, né? Uma ferramenta simples e para um recorte mais rápido. Deixo bem claro logo que não existe uma receita de bolo para recortes ou para qualquer outro tipo de trabalho no Photoshop. Sempre a gente vai estar buscando novas formas de facilitar um serviço. Varia muito com a imagem. Por exemplo, tem imagens que a gente vai conseguir aplicar recortes com uma ferramenta específica. E tem imagens que a gente não vai conseguir trabalhar com a mesma ferramenta nesse recorte. Então, eu vou estar trazendo hoje para você uma ferramenta que é bem simples e uma forma bem simples de você trabalhar recortes. A gente vai ter depois outros tutoriais onde eu vou mostrar outros tipos de ferramenta que você pode utilizar dentro do Photoshop para um recorte avançado, para um recorte que demora mais, para ser mais detalhista, né? Então, mas esse de agora já vai trazer um ótimo resultado para os seus recortes e você vai conseguir preservar muitos detalhes, principalmente em relação a cabelos, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A gente pode perceber que a gente tem uma modelo aqui onde tem muitos fios de cabelo, né? E pode perceber que tem alguns fios que são bem fininhos, então a gente tem dificuldade com preservação desses fios quando a gente vai utilizar algumas ferramentas de seleção e recorte. Então vou estar lhe mostrando uma hoje aqui que você vai conseguir estar fazendo esse recorte e ainda vai conseguir preservar esses fios, né, esses detalhes. Então bora lá, que ferramenta é essa? A gente vai utilizar hoje uma ferramenta que é a borracha. A borracha é uma ferramenta que muitos já utilizam talvez, mas talvez ninguém nunca utilizou ela para recorte. Vocês não utilizam com frequência ela para recorte. Eu vou estar te mostrando como é que de forma bem simples você pode trabalhar com essa ferramenta para recorte. Aqui eu tenho a camada da minha modelo, deixa eu renomear, modelo. Eu vou duplicar essa camada da minha modelo. Deixa eu botar aqui, modelo recorte. E eu vou deixar um fundo embaixo, que é para vocês depois perceberem o recorte realmente acontecendo. Vou deixar aqui uma cor meio verde. Acho que um verde está legal. E aí, como é que a gente vai trabalhar agora? Primeiramente, não é a borracha comum. Dentro da borracha, a gente tem outros modelos de borracha. A gente tem uma borracha chamada mágica, a gente tem a borracha padrão e a gente tem a borracha de plano de fundo. É essa que a gente vai utilizar. Quando a gente pega essa borracha de plano de fundo, a gente se depara com alguns painéis aqui em cima, né, que a gente vai ter que configurar a nossa borracha. Ela não é simplesmente chegou e já vai apagando aqui, não. A gente precisa configurar algumas especificações aqui sobre essa borracha. Primeiramente, se você olha, a gente tem aqui o tamanho, né, do pincel, detalhes sobre a questão do pincel. A gente tem aqui também 3 tipos de amostragem, né, que eles chamam. Existe a amostragem contínua. Na amostragem contínua, por exemplo, se você clica aqui e você vai passando, né, a borracha, o que vai acontecer? Acontece que você está apagando, a borracha ela paga para você continuamente esses pixels, ou seja, ela vai passar por tudo que tiver por cima aqui. E aí, de acordo com o nível de tolerância também que você tiver aqui, se tiver mais alto ou mais baixo, ela vai passar e apagar tudo. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer preservar os fios de cabelo. Então, a gente vai para as outras aqui. A gente tem também a amostragem única, né? Essa amostragem única é a que a gente vai utilizar, que é a que a gente consegue apagar, preservando esses detalhes aqui do cabelo. Só que para isso a gente precisa configurar alguns detalhes também mais aqui na frente. A gente tem aqui não adjacente, adjacente e indicação das arestas. A gente vai deixar nesse modo mesmo adjacente e a gente vai configurar aqui a tolerância, né? A tolerância é o nível de tolerância que
a borracha vai ter em relação aos pixels. Por exemplo, se você deixa muito baixa a tolerância, basicamente cada pixel, né, ele vai detalhar cada pixel. Se você observar aqui, ó, a gente tem uns pixels que eles são brancos, outros são cinzas, né? Então ele vai fazer essa distinção. Quanto menor a tolerância, ele vai fazer mais essa distinção. Então não é o que a gente quer um pouco mais de tolerância. Então a gente aumenta aqui e vai sempre fazendo equilíbrio para ver como é que está saindo o resultado. Esse verde que você viu aqui no fundo, não é que eu estou pintando com a borracha. Esse verde é em relação a essa camada de baixo, ou seja, a de cima está sendo apagada e a gente está com um fundo aqui de baixo para você ver a preservação desses fios, né? Então vamos lá, eu deixei aqui inicialmente em 37 e a gente vai começar a fazer o processo de apagar. Então vou passando aqui minha borracha. Ó, vou passando. E você vai passando por esses detalhezinhos aqui. Prontinho. E aí essa parte verde que você já está vendo, isso já é a parte que seria transparente, é a parte que já foi recortada, tá certo? Então você vai apagando aqui. Olha. Então você vai tendo a preservação dos fios, até aqueles fios bem fininhos, se você observar aqui, ó, eles estão preservados. Se eu mudar a cor do meu fundo, então você vai vendo que eles se mantêm. Ó. Se eu botar aqui uma cor mais branca. E aí essa tolerância, por exemplo, se você estiver achando muito, você pode diminuir, você pode fazer todo o equilíbrio que você tem o controle total aqui. E aí eu vou continuando aqui, eu vou apagando, vou passando nessas áreas aqui que estão os cabelos separados, né? Que isso aqui também é parte do fundo, então a gente não pode ter. E aí a gente vai passando aqui. Ó. E aí a gente vai alcançando um resultado legal aqui. E utilizando uma ferramenta bem básica, né, que é a borracha. A gente tem ferramentas de seleção específica, mas aqui a gente está usando uma ferramenta que ela é exclusivamente, as pessoas utilizam muito mesmo, simplesmente só para apagar as coisas, mas aqui a gente vê que até para preservar, né, alguns detalhes de imagem a gente consegue com a borracha. Tem uma ferramenta que poucos usam para recorte, é uma ferramenta que te dá uma possibilidade de recorte bem refinado, preservando muitos detalhes da tua imagem. Principalmente quando se trata de cabelo, que a gente tem muitas dificuldades de recortar, até mesmo com ferramentas que foram feitas para isso, de seleção. Então olha só, se eu tirar aqui deixa eu só passar bem aqui. Se eu tirar o meu plano de fundo, né, você pode perceber que aqui já está tudo transparente. Então ó, os fios aqui, aqui. Então aqueles detalhes de fios foram todos preservados. Ó. A gente não perdeu eles com o recorte. Então pode perceber que a gente tem um detalhe, a gente tem preservação dos detalhes dos fios de cabelo, tá certo? Então o resultado é ótimo. E aí você pode sempre trazer aquela questão do equilíbrio, como eu falei. Fazer o equilíbrio da tolerância para a gente não pegar, às vezes, atingir algumas áreas que a gente não quer. A gente tem uma opção também que é proteger primeiro plano. O que é isso? Quando a gente deixa isso aqui ligado e você vem aqui na cor de primeiro plano, você pode selecionar uma cor que você não quer que seja atingido. Por exemplo, eu quero preservar essa cor aqui, essa tonalidade aqui do cabelo dela. Então, isso deixa mais fixo para o Photoshop de que você não quer essa cor ali sendo atingida. E aí você tem, novamente, controle na tolerância. Aí você vai preservando todos esses fios que tiverem com essa cor, tá certo? Se você tiver, por exemplo, um fundo que ele é muito parecido com a cor da roupa,
Então você precisa definir aqui, mostrar para o Photoshop que você quer proteger essa cor aqui da roupa, mesmo que essa cor seja igual a do plano de fundo, certo? Então, essa daqui é a aula de hoje. Pode perceber que a gente tem, eu vou mudando aqui o fundo, você vai percebendo que a gente teve o equilíbrio do recorte, né, em cada detalhe. A gente preservou bem os cabelos, os fios de cabelo, e utilizando uma ferramenta bem simples, tá certo? Então esse aqui é o tutorial de hoje. Se você já tinha ouvido falar que poderia fazer isso com a borracha, você pode comentar aí. Se você já trabalhava dessa forma também, pode deixar aí seu recadinho nos comentários. Se você gostou dessa aula, se tem te ajudado em alguma coisa, não esquece de dar um like, de você estar ajudando nesse trabalho também de eu estar desenvolvendo mais aulas aqui gratuitas para vocês estar desenvolvendo, porque a gente tem que separar um tempinho tanto para gravar como para mesmo meio a correria, a pessoa separar um tempinho para estar ensinando. E eu estou fazendo isso aqui para que vocês de fato venham se desenvolver, venham aprender a utilizar essa ferramenta que é muito usada hoje, não só por designers, mas utilizada em todo tipo de segmento, principalmente com o crescimento das redes sociais, tá certo? Então, aguardo vocês no próximo tutorial.